Oi pessoal, aqui é a professora Nathalie, estou com vocês mais uma vez para a gente falar do conteúdo de ciências. Essa semana a gente vai falar de reprodução das algas. Antes da gente falar de reprodução, nós vamos relembrar algumas características das algas. As algas são seres eucariontes, ou seja, possuem células com um núcleo. E elas podem ser unicelulares, se forem formadas por uma única célula, ou pluricelulares, quando possuem muitas células. Tanto as algas unicelulares quanto as pluricelulares, elas são autótrofas fotossintetizantes. O que significa isso? Significa que elas são capazes de produzir o próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese. Se elas realizam fotossíntese, elas possuem o pigmento chamado clorofila. O que é pigmento? É uma substância que dá cor aos seres vivos. A clorofila é um pigmento verde. Então todas as algas vão ser verdes? Não. Nós temos uma variedade imensa de cores de algas. Por quê? Porque além de possuir o pigmento clorofila, as algas também podem apresentar outros pigmentos. E aí nós vamos encontrar na natureza várias cores. Além de cores variadas, as algas também vão ter uma grande variedade de aparência e de tamanho. O corpo das algas pluricelulares, ele é formado por uma estrutura chamada de talo. Essa estrutura, o talo, até lembra como se fosse o caule e as folhas de uma planta, mas não é constituído de órgãos ou de tecidos verdadeiros. Por isso, as algas não estão incluídas no reino das plantas, porque elas até se assemelham com as plantas, mas não possuem órgãos e tecidos verdadeiros. A maioria das espécies de algas é aquática, podendo viver tanto em água doce quanto em água salgada. Mas tem algumas algas que conseguem se desenvolver em ambientes terrestres úmidos. Aqui a gente tem uma imagem que eu tirei do livro de vocês que mostra algumas algas unicelulares. Dá para a gente observar que mesmo sendo formado por uma única célula, as algas têm uma grande variedade de forma. Então a gente vê aqui, vários tipos diferentes de algas, mesmo sendo unicelulares, tá? Essa imagem aqui, para vocês verem uma grande variedade de algas pluricelulares. Aqui vocês observam diferentes formas, diferentes tamanhos e também diferentes cores. Lembrando que elas até parecem com plantas, mas não possuem nem órgãos nem tecidos verdadeiros. Falando então de reprodução, as algas podem se reproduzir de duas maneiras: assexuada e sexuadamente. Primeiro, a gente vai falar da reprodução assexuada. Então, lembrando do que a gente viu na semana passada, reprodução assexuada é quando um organismo se divide formando outro organismo idêntico a ele, que a gente pode até chamar de clone. Nas algas, esse processo de reprodução assexuada pode acontecer por três maneiras diferentes: divisão binária, esporulação ou fragmentação. Eu coloquei aqui para vocês três imagens para a gente entender quais são esses processos. Divisão binária acontece nas algas unicelulares, então uma única célula passa por um processo de divisão celular, dando origem a duas células, que serão idênticas àquela célula original. O segundo processo, a esporulação, recebe esse nome por quê? Porque a alga vai formar estruturas chamadas de esporos. Esses esporos, eles possuem uma cauda, que é chamada de flagelo. Essa cauda, ela é longa, móvel, e ela vai bater
permitindo com que esses esporos se desloquem, nadem pela água. Quando eles acharem um local que tem características favoráveis para eles, eles vão se fixar e se desenvolver, formando um novo indivíduo adulto pluricelular que formará novos esporos e vão formar novos seres vivos. E o terceiro processo é a fragmentação, que acontece quando um ou mais pedaços de uma alga pluricelular se destaca e cada um desses pedacinhos vai formar um novo indivíduo. Então, por isso chama-se fragmentação. Vão ter fragmentos de um indivíduo se separando do corpo dele e dando origem a outros indivíduos. A reprodução sexuada das algas é bem comum e envolve vários processos que a gente não vai entrar em detalhes agora. O que eu quero que vocês lembrem que, independente do processo de reprodução sexuada, sempre vai ter formação de gametas, um gameta masculino e um gameta feminino, que vão se unir para formar o zigoto, que vai dar origem ao indivíduo adulto. É comum as algas terem um ciclo de vida alternante. Isso significa que uma fase do ciclo ela se reproduz de maneira sexuada e outra fase de maneira assexuada. Isso faz com que, em um momento da vida, a célula dela seja chamada de haploide, ou seja, tenha metade do número de cromossomos, e em outro momento, esse indivíduo tem a célula diploide, que tem todo o conteúdo de cromossomos. Mas os detalhinhos sobre isso vai ficar para uma próxima aula, tá? Agora, eu quero que vocês lembrem de responder os 3 exercícios que eu deixei na atividade e qualquer dúvida é só perguntar. Beijos e até a próxima aula.